Betimírias não são apenas um local onde se dá comida de graça ao povo, não. Como o Hipólito falou muito bem aqui, é o amor que está presente lá. Nós damos além da comida material, nós passamos pelo nosso exemplo, pelo nosso comportamento, pelas nossas orações, pela presença diária, no nosso caso de Belo Horizonte, ou algumas vezes na semana, das voluntárias, nós estamos dando um testemunho de Cristo em nós, da presença de Cristo em nós. Essa é uma diferença muito grande, porque alguns locais de Belo Horizonte, por exemplo, tem uns restaurantes populares que fornecem refeição a R$1, ou R$1,50, ou R$2. Não é a mesma coisa. É um benefício, claro, mas não é a mesma coisa. É a presença do amor. O nosso trabalho é feito com amor e em nome de Jesus e Maria. Isso está muito claro no nosso trabalho. Então, as Betimírias são verdadeiras escolas de amor, onde nós aprendemos, cujos mestres são Jesus e Maria, né? Onde nós aprendemos e transmitimos ensinamentos. Aprendemos com os pobres, aprendemos com as voluntárias, aprendemos com os doadores e transmitimos, às vezes silenciosamente, não são com palavras, porque outra observação que a gente tira da nossa experiência com as Betimírias é que o amor circula, o bem é contagiante. Como acontece isso? Por exemplo, lá em Belo Horizonte, na Vila Massola, desde 2003, desde a fundação do Betimíria, não houve mais mortes por assassinato na Vila Massola. Coincidência? Não, graça de Deus e Nossa Senhora. A Vila de Fátima, nós começamos lá em outubro de 2007, em agosto de 2007, as coisas caminham no mesmo sentido. As voluntárias são respeitadas. Isso acontece em todas as Betimírias. As voluntárias são respeitadas, queridas pelos moradores das localidades, das comunidades que são servidas por nós. Lá em Belo Horizonte já houve pedidos sobre uma certa ocasião que tinha até fila para ser voluntária. E a gente escolhe com cuidado, porque não é qualquer pessoa que pode ser voluntária. São pessoas pobres, humildes, algumas já idosas, tem uma lá que é bisavó, mas fazem questão de trabalhar para os Betimírias. É um testemunho. A Nilza, que é uma santa mulher, que sempre pobre, mora lá na Vila Massola. A Nilza, às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, está lá na Betimíria. Não é brincadeira você preparar comida para algumas centenas de pessoas diariamente. Não é brincadeira. A gente que faz uma festa, né, de vez em quando, vê o trabalho que dá. Elas fazem isso diariamente. Então a Nilza é muito respeitada, inclusive pelos traficantes. Nós temos uma convivência respeitosa com os traficantes. Eles nos protegem às vezes, né, que assim a gente sem saber, alguém quer lá, por exemplo, Belo Horizonte fizeram um gato lá no telefone da nossa Betimíria para vender drogas. Um traficante ficou sabendo, o mascote falou: você acaba com esse gato, porque a Casa de Maria é obra de Deus. Imediatamente o cara fez isso. Então há uma relação, esses exemplos que nós damos são bem vistos pelos moradores, inclusive pelos criminosos que moram lá. Então a gente, nas Betimírias, a gente procura praticar os ensinamentos de Cristo, que estão nos evangelhos, que estão nas mensagens, né?
É um encontro também de cristãos de classe média e pobres. Interessante esse aspecto, né, do nosso trabalho, né? A gente vai quebrando preconceitos contra os pobres. Eu tinha, por exemplo, a primeira vez que eu fui lá na Vila Massola, eu fui com medo. Nós somos a Mabel e uma outra Tiana, nós somos lá de dia com medo. E a minha experiência, hoje eu vou, alguns anos depois, eu vou lá e me sinto mais seguro lá do que no centro da cidade. Me conhecem? Conhece a Nilza, eu vou lá à noite, já fui algumas vezes à noite visitar a Nilza, e a gente passa, compra uma boca de fumo, jovens fumando, vendendo drogas, e eles nos respeitam, mexem comigo, tomam conta do meu carro às vezes. Então é isso, como é que Deus, Nossa Senhora, vai espalhando os benefícios espirituais, às vezes invisíveis, para a comunidade seguida. Né? Isso acontece, eu creio, de todas as etnias. Tem uma carta do mendigo, eu não vou ler essa carta aqui, já foi lida algumas vezes, vou repetir, mas é muito interessante o que esse mendigo falou. Ele apareceu misteriosamente lá na Casa de Maria 1, em Belo Horizonte, em 2004, final de 2004, né, princípio de 2005, e ele falou um dia com a Nilza: eu tenho uma coisa para falar com o mundo, mas o mundo não escuta a voz do mendigo. Aí a Nilza falou: por que você não escreve uma carta? E ele fez uma carta um papelão, que era uma caixa, onde ele dormia, fazia parte da cama dele. Essa carta hoje está circulando no mundo pela internet, em algumas línguas, inglês, espanhol, eu soube que é alemão também, português, eu não sei quais outras línguas. Então ele está falando para o mundo. E o que uma das coisas que ele falou, algumas coisas que ele falou, eu gostaria de memória tentar reproduzir aqui, porque representa a opinião de um pobre sobre o nosso trabalho. Uma pessoa, não é uma opinião que nós temos sobre o nosso trabalho, é a opinião dele. Ele falou, ele começa a falar, um colega me convidou para ir à Casa de Maria, que lá dão comida aos pobres, até roupa. Ele falou, onde nesse mundo que eles dão comida para um miserável como eu? De tanto ele insistir, eu fui. Né? E lá a gente aprende a rezar. Tem que rezar, lavar as mãos, rezar. E eu aprendi depressa a rezar. Olha aí a escola de amor. Aprendeu a rezar depressa. Ele ficou doente lá, né? E lá eles dão, é um cantinho de ternura, de fartura. Está na carta dele. Em certa altura ele diz, será que eu morri e Deus está cuidando de mim? Ele adoeceu lá. E nós o socorremos, né? Foi para o hospital. Ele voltou e falou na carta: vou voltar para a minha casa de Maria. Era a casa dele. E ele, voltei para a minha casa de Maria. E toda noite eu rezo pelos doadores, pedindo a Deus que abençoe as pessoas que mantêm essa casa de Maria. Essa oração certamente é ouvida pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Esse mendigo também achou, foi a mesma pessoa, achou uma medalha da Sagrada Face na rua, no lixo. Estava toda riscada, com faca. Ele levou para a casa de Maria, é outra relíquia nossa lá da casa de Maria, além dessa carta que está lá, né, na parede.
original. Essa medalha, essa Sagrada Face, é outra relíquia nossa lá. Ele falou, eu trouxe para aqui porque aqui Cristo é acolhido. Aqui Cristo é acolhido. Então, é isso. Lá, nas 7 linhas, Cristo é acolhido. Esse menino sumiu misteriosamente. E nos faz até pensar na hipótese de ser um anjo que Deus mandou para nos dizer essas coisas, nos mostrar essas coisas.